Mas com 1000 luminares, se o Natal foi colocado de propósito no mesmo dia do nascimento do Deus Sol invicto, eu não vou estar praticando um culto pagão quando comemoro o nascimento de Cristo nesta data? Ho, ho, ho! A esta altura de dezembro, você certamente já está todo envolvido com o Natal. O Natal é a época das luzes, dos pinheirinhos cheios de bolas e de outros enfeites, da ternura em forma de canções, das reuniões em família. Sentimos a magia do Natal se espalhando e tomando conta de tudo. Por outro lado, também é a época em que, se a gente não vigiar a empolgação do Papai Noel, é estouro de cartão de crédito na certa. Seja como for, o Natal é uma data que mexe com tudo. E se não mexe com todos, no mínimo afeta todo mundo, individual e coletivamente. Para quem é cristão, o Natal é um dos pontos culminantes na celebração de Jesus. Afinal, se trata da comemoração do seu nascimento, ainda que em uma data simbólica, é verdade. E mesmo quem não está ligado às coisas do espírito ou à religiosidade, espera pelo Natal, mesmo que seja apenas para aproveitar o feriado. Mas você sabe, ou já deve ter ouvido falar, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e que a data foi escolhida pela Igreja Católica primitiva de forma intencional. E assim eu lanço a pergunta. Tchan, 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 tchan. Ou melhor, estamos em época de Natal. E assim eu lanço a pergunta. O cristão deve ou não? O cristão deve ou não? O cristão deve ou não comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Eu sou o Luciano Câmara e este é o especial de Natal do canal Logotécnica. O canal que traz análise textual até você das escrituras às literaturas, como você jamais leu, ouviu ou imaginou. Este aqui é o primeiro de 2 vídeos sobre o Natal. E já de início, quero falar a vocês que agora estamos com mais uma novidade aqui nos vídeos do canal Logotécnica. Como nossos vídeos são estudos de tema, passaremos a apresentar um roteiro de nosso estudo. E nesta dupla de vídeo, assim ele está organizado. Vídeo 1. E no vídeo 2 nós temos Nananina não. No dia do vídeo 2 nós vamos apresentar a estrutura do vídeo 2. Eu digo para vocês, nós vamos ter um vídeo 2 surpreendente. Dito isto, lá vamos nós, porque Papai Noel já está chegando. E então, sendo cristão, você comemora a chegada do Messias na data escolhida pela Igreja Católica? Se você não comemora, provavelmente deve ser por algum ou mais de um desses motivos. O foco hoje está no consumismo e não na redenção proporcionada pelo nascimento de Jesus. A Bíblia não menciona o dia da chegada de Jesus, nem ele recomendou que comemorássemos o seu nascimento. Jesus, de fato, não deve ter nascido em dezembro, devido a detalhes que estão no Evangelho de Lucas. No 25 de dezembro, se comemoravam festas pagãs na Roma Antiga, e a data foi escolhida pela Igreja Católica como uma artimanha para a expansão da fé cristã. Mas e se você comemora?
comemora porque quase todo mundo faz desse jeito, e você não quer parecer o diferentão, acha até que seria bom não comemorar, porque assim não precisaria comprar presente para ninguém. E usaria o 13º em alguma coisa mais palpável, na sua casa ou na sua vida. Mas você acaba cedendo, porque você é do tipo que evita conflitos. Agora, se você comemora com convicção cristã o 25 de dezembro, provavelmente você apresenta os seguintes argumentos. A igreja ressignificou a data pagã a serviço do cristianismo. Independentemente de data exata, o importante é honrar a Cristo de coração. Como é uma época de mobilização de todos, é uma ótima oportunidade para evangelização. Também é uma ótima oportunidade de renovação e fortalecimento da fé, do convívio em família e entre os irmãos em Cristo, que não deve ser desperdiçada. Agora, quanto a mim, eu sempre fui fã número 1 do Natal. Olha, quando chega dezembro, eu entro no modo expectativa pelo Natal. A data só me traz boas lembranças, desde a época de criança. Brinquedos, pudim de leite condensado, bacalhau, reunião em família. Eu só não entendia porque nevava nos filmes da sessão da tarde e a gente em pleno Grande Rio passando um calor de dar inveja ao deserto do Saara ao meio-dia. Tirando isso, era só alegria. E ainda é só alegria até hoje. Mas o tempo foi passando e eu me dei conta de que Jesus não havia nascido naquela data retratada de modo fofinho nos filmes e proclamada por todo o comércio ocidental. E adivinha o que aconteceu quando eu me dei conta de que Jesus e o 25 de dezembro, historicamente, não tem nada a ver um com o outro? Nada! Não aconteceu nada, nunca deixei o clima natalino se esvaziar de dentro de mim, mesmo nas épocas mais brabas da minha vida. E para ficar ainda melhor, há coisa de alguns anos eu me deparei com uma explicação sobre 25 de dezembro trazida por um certo Neville Goddard, que me apresentou um motivo, a meu ver, irrefutável, de que a melhor data para se comemorar o nascimento de Cristo é realmente o 25 de dezembro. Para quem não conhece, Neville Goddard é um estudioso da Bíblia etíope, nascido na pequena ilha de Barbados em 1905. Sua explicação me deixou mais feliz do que nunca com relação à escolha desse dia. Por isso, eu quero dizer que, se você é cristão, você deve e precisa comemorar o Natal. E não poderia haver melhor data para simbolizar o nascimento de Cristo do que o 25 de dezembro. Por isso, eu nem vou me deter muito no que dizem os evangelhos de Mateus e de Lucas sobre o nascimento de Cristo. E nem na apropriação do 25 de dezembro pela igreja. Quanto a essas coisas, o YouTube já tem uma tonelada de vídeos para você escolher. Mas aqui é diferente. Aqui é logotécnica e o que interessa é a palavra, o verbo, o logos. Aqui a análise é exclusiva e, como sempre, você não perde por ver e ouvir o que você nunca imaginou. É em Mateus e em Lucas que encontramos detalhes do nascimento de Cristo. E cada um destes evangelistas trará um enfoque diferente à sua narrativa. Em Mateus, o nascimento de Jesus é narrado com foco no cumprimento das profecias que descreviam os sinais da chegada do Messias. E também abre destaque para o caráter protetor de José, bem mais do que em Lucas. Isto porque Mateus escreveu seu evangelho inicialmente para um público leitor bem específico, os judeus. Seguindo esse raciocínio, Mateus abre a narrativa com a genealogia de José, a partir do patriarca Abraão, passando por Judá e Davi, figuras emblemáticas na trajetória do povo hebreu. Além disso, Mateus, buscando demonstrar que Jesus era o Messias, lista algumas profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus Cristo.
Aqui nós temos uma tabela onde encontramos na coluna da esquerda as profecias. Na coluna central, o trecho onde é lançada a profecia no Velho Testamento. E na coluna da direita, o trecho no Novo Testamento que relata o seu cumprimento. E você fica sabendo como ter esta tabela em PDF de forma muito mais enriquecida na descrição deste vídeo. Já em Lucas, a narrativa destaca a mãe de Jesus, Maria, e o nascimento em um ambiente humilde, onde elementos como a manjedoura e os pastores mantêm viva até os nossos dias a tradição dos tão encantadores presépios de Natal. Em Lucas, podemos destacar a anunciação do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel, a visita de Maria, sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, o recenseamento convocado pelo imperador César Augusto, que levou os pais de Cristo de volta a Nazaré, o nascimento de Jesus na manjedoura, os anjos anunciando a boa nova aos pastores, que em seguida visitam o menino Jesus, a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus ao Senhor no templo, o cântico de louvor do justo e piedoso Simeão, a apregoação da profetisa Ana sobre Jesus. Assim, enquanto Mateus destaca episódios que demonstram, pelo cumprimento de profecias, que Jesus era o Messias esperado por Israel, Lucas nos traz eventos que demonstram a sua humanidade e a condição humilde de seu nascimento. De qualquer maneira, devemos ter em mente que em nenhum momento dos evangelhos, ou mesmo da Bíblia como um todo, é informada ou sugerida a data do nascimento de Jesus. Mas sabemos que, como na ocasião havia pastores e rebanhos em pleno campo aberto, muito provavelmente o nascimento não aconteceu em dezembro, época de inverno rigoroso naquela região. O mais provável é que o nascimento tenha ocorrido em alguns dos meses da primavera ou do outono. Mas, se não foi no inverno, por que a escolha do 25 de dezembro? Por quê? Por quê? Esse vazio bíblico, quanto à data exata ou aproximada da chegada de Jesus, abriu o caminho para uma estratégia. A igreja primitiva, em meados do século IV, escolheu o 25 de dezembro para a celebração da festa da Natividade. Essa decisão teve como base teológica uma teoria de um historiador cristão primitivo, chamado Sexto Júlio Africano, no ano de 221. Sua teoria datava a concepção de Jesus em 25 de março, data do equinócio da primavera no hemisfério norte, hemisfério onde estão situadas Roma e a Judéia, diferentemente do Brasil, que se encontra no hemisfério sul. 9 meses depois, tcharam! Jesus nasce em 25 de dezembro. Que simples, não? Exatamente no solstício de inverno. Guardem essa palavra, solstício. Ela vai mostrar a sua importância no vídeo 2. Continuemos com o Sexto Júlio. Ele não acreditava que a concepção havia se dado em 25 de março apenas para ficar bonitinho, para coincidir com o equinócio da primavera. E afinal, o que é um equinócio? Ora, apesar de a palavra carregar uma aura fonética de mistério e ocultismo, equinócio não significa nada mais, nada menos que noite igual. Isto porque esta é uma das duas únicas noites de cada ano que tem exatamente a mesma duração que o dia. A outra é o equinócio de outono. E a escolha do sexto se deve a uma tradição judaica de que a criação do mundo começara no tal do equinócio da primavera, 25 de março. Sexto Júlio argumentou então que, uma vez que Jesus veio ao mundo para renovar e redimir a criação, era de se esperar que a sua concepção ocorresse na mesma data simbólica da criação original, 25 de março. Prático, não? Prático e assombrosamente útil. E você vai saber por que agora mesmo. No ano de 313, o imperador Constantino, aquele mesmo famosão,
finalmente concede tolerância religiosa a todas as crenças no Império Romano. Com isso, o cristianismo, até então reprimido, começa a ser praticado às claras, sem a perseguição do Estado. Cerca de 20 anos depois, o Natal começa a ser celebrado pela Igreja de Roma, no dia 25 de dezembro. Então, um outro Júlio, o Papa Júlio I, provavelmente no ano 350, viria a declarar oficialmente a data como o dia em que Jesus havia nascido. A esta altura, a Igreja já possuía força política e religiosa para dar um passo tão ousado como esse. Essa foi uma decisão estratégica e intencional. Ela tinha como objetivo sobrepor o nascimento de Jesus à festa pagã do nascimento do Deus Sol Invicto, estabelecida pelo imperador Aureliano no ano 274. Isso facilitou a conversão do restante da população e a unificação do Império Romano sob a fé. Mas com 1000 luminares, se o Natal foi colocado de propósito no mesmo dia do nascimento do Deus Sol Invicto, eu não vou estar praticando um culto pagão quando comemoro o nascimento de Cristo nesta data? Bem, como eu diria, para aquele tipo de pessoa que acredita que a empresa mais famosa de refrigerantes do mundo escolheu o nome Coca-Cola só para escrever Alô Diabo ao contrário, e detalhe em português, talvez faça sentido para você deixar de comemorar o Natal em 25 de dezembro, por causa do tal do Sol Invicto. Mas como eu sei que você é daqueles que se dão ao trabalho e ao prazer de estudar e argumentar, continue aqui comigo. E a primeira pista para a explicação trazida pelo Neville Goddard para o Natal em 25 de dezembro está exatamente no adjetivo invicto, do Sol Invicto, como você verá logo logo. Por enquanto, ficamos por aqui. Um Feliz Natal, um ótimo like, um próspero compartilhamento, um bom comentário, uma inscrição cheia de alegria e uma ativação daquele sino pequenino. Obrigado por assistir e antes do Natal tem mais presente, tem o vídeo de número 2. Até lá! Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing.